Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. Quer saber se você está no caminho certo? É só saber se você está conseguindo dormir todo dia à noite, deitando a cabeça no seu travesseiro, satisfeita sendo o ser humano que você está sendo. Porque se tem um efeito de Deus na nossa vida, minha gente, é noite bem dormida. Tem gente que a consciência está tão pesada que ela não consegue virar no travesseiro. Consciência pesada por quê? Porque não está fazendo essa ponte. Veja bem que os raios do coração de Jesus estão direcionados para o chão. Eles poderiam muito bem estar voltados para cima, para mostrar a grandeza desse amor. É assim, porque é aqui no chão que mora a miséria humana. E eu tenho orgulho de colocar a minha miséria sob esses pés, porque eu prefiro muito mais ser um miserável sob os pés de Jesus a ser um vitorioso sob o rabo do diabo. Você há de convir comigo que para ter força de dizer tudo posso, você precisou mergulhar muito na sua miséria. Diga por você. A expressão tudo posso não nasce de qualquer jeito, porque se ela nasce de qualquer jeito, ela vai morrer de qualquer jeito também. A expressão tudo posso, ela é fruto de um processo longo e demorado de não perder os olhos de Jesus de vista. Quando no momento do nosso fracasso a gente precisa continuar acreditando nele. É fácil acreditar em Deus, difícil é acreditar que Deus acredita na gente. A segunda parte do creio. É fácil professar Deus é Pai Todo-Poderoso, certo? Mas qual é a ressonância disso na minha vida? Qual é a consequência disso na sua vida? É tudo posso. Quando a fé que eu tenho em Deus se revela em mim como coragem a ser vivida, eu tudo posso. Mesmo quando tudo parece nublado, mesmo quando a visão se turva e o coração só chora. É a sua história, minha gente, é a minha, é a sua. Por isso o processo do tudo posso em nós é lento, mas ele chega. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase não é por acaso. Tem que ter preparo para chegar a ela. Tem que ter o sacrifício nosso de cada dia. Tem que viver o processo da reconciliação interior todos os dias. Tem que ter coragem. Minha gente, coragem é o resultado final das nossas possibilidades e dos nossos limites. A coragem é o fruto final daquilo que você conciliou, de tudo que você tem de defeitos e qualidades. Você reúne tudo isso e mesmo assim você luta. Se eu acreditar verdadeiramente que no coração de Deus há sempre um lugar para mim, eu vou mudar de vida logo. Eu vou mudar as minhas atitudes, eu vou mudar as minhas condutas, porque isso é precioso demais. E aí a gente descobre o lado positivo do anúncio do Evangelho. O anúncio do Evangelho não é para nos proibir de nada. O anúncio do Evangelho é para nos permitir a vida. E no momento que você escolhe pela vida, você descobre o avesso, que é a negação da vida. Então cria-se dentro de você este lugar onde Deus fala, que se chama consciência. Sim, você tem um antes e um depois. E você nem precisa morrer para poder fazer esse juízo final. A vida cristã é um eterno apocalipse diário, um juízo final todos os dias. Antes de deitar a cabeça no travesseiro, saber se Deus hoje teve a oportunidade de expulsar algum demônio em mim. Se hoje as forças da ressurreição puderam agir na minha vida. Se hoje eu fui protegido verdadeiramente pela minha fé e pelas minhas convicções. Ah, minha amiga,
Não é qualquer um de nós que tem condições de fazer isso, não. Tem que ter preparo, tem que ter vida em Deus. Só pode dizer tudo posso naquele que me fortalece, aquele que vive o cotidiano da transformação, aquele que vive o cotidiano da entrega, da boa intenção, viver em Deus, fazer escolhas que verdadeiramente nos conectem em Deus. Deus é dinâmico, gente, e a gente precisa ser também. Não adianta de nada a graça de Deus ser dinâmica se a gente é lerdo. Olha quanta oportunidade Deus perde na vida da gente, porque a gente está lerdo. Deus é rápido, Deus ama o tempo todo, Deus perdoa o tempo todo, mas eu sou lerdo para receber. Deus me promove humanamente o tempo todo, e se eu entro no dinamismo da graça, ninguém nos segura. Ninguém pode segurar um ser humano com qualidades humanas amarradas nos atributos divinos, uma força espiritual. Há tantas enfermidades que nós não buscamos, eu sei disso, mas muitas enfermidades são costuradas por nós mesmos, costuradas no corpo pelas nossas atitudes. O sofrimento é físico, ele é psíquico, e nós buscamos os dois. O que a gente come no nosso dia é determinante para o nosso organismo ter saúde ou não. O que a gente alimenta na nossa mente é determinante para que a gente tenha saúde mental ou não. O que a gente busca espiritualmente na vida é determinante para que a gente seja feliz ou não. Como é que eu vou querer ser feliz se o meu espírito não recebe nada de bom? Eu vivo em torno de fofocas, eu vivo em torno de conversas fiadas, eu não assisto um filme que presta, eu não acesso um site que verdadeiramente possa me construir, eu não leio um livro que me faça bem, eu não vejo um programa de televisão que esteja comprometido com a minha felicidade. Como é que eu posso querer saúde espiritual? Saúde espiritual é labuta, é dia a dia. A saúde do corpo e a saúde da alma andam juntas. Chega de nós fazermos essa dicotomia de corpo e alma, é junto, é tudo junto. A conversão me transforma por inteiro. Nós não podemos admitir que a nossa pia batismal esteja desvinculada do martírio do Cristo. E onde é que nós vivemos esse martírio? Diariamente. Você na sua vida, meu irmão. Quando você olha para as suas fraquezas e você descobre que é um risco muito grande você acostumar-se assim, você deixar de lutar, a gente corre o risco de pensar que já chegamos. Não. O meu martírio, que me faz chegar a essa sabedoria, que é justamente investigar os avessos do Evangelho. Tempo de preparo, é preciso viver o preparo, minha gente. Nós precisamos ser mais gente, nós precisamos ser mais corajosos, nós precisamos lutar um pouquinho mais. Você sabe muito bem aquilo que te aprisiona, aquilo que te segura no chão, aquilo que não te deixa ir para o céu. Não perca tempo, e se não sabe, busca saber. Aquilo que está acorrentando você no que é velho, no que é ruim, no que é estragado, não queira isso. Seja homem e mulher de bom gosto. Quando Deus entra na nossa vida, Ele nos traz bom gosto. Porque a palavra, quando ela está conectada na palavra de Jesus, minha gente, ela não tem outro destino dentro de nós senão nos libertar. Não tenha dúvida disso. A palavra de Jesus, ela nos liberta, ela abre os nossos cativeiros, ela nos melhora. É por isso que nós precisamos correr atrás deste Deus, é por isso que nós precisamos revestir a nossa vida de mística, é por isso que nós precisamos ter contato o tempo todo com sua palavra, com sua celebração, com sua oração, com aquilo que nos conecta a Ele, com a música que nos fala dEle, com a palavra que nos recorda o que Ele disse, com os encontros que nos recordam o que Ele disse, na celebração aí da sua paróquia, naquilo que o seu padre pode dizer para lhe recordar o que Jesus diz, que tem o poder de diminuir os medos que nós sentimos. Quantas vezes na minha vida eu tive a oportunidade
de experimentar Jesus do meu lado assim, de maneira concreta, naquilo que o Léo me falava. Meu filho, não é bem assim. Olhe por outro lado. Quantas vezes o nosso medo vai embora quando alguém diz isso pra gente? Olhe de outra forma. É como se abrisse uma porta do casarão assombrado em que nós estamos e nos ensinasse que tem uma saída possível. Quantas vezes, minha gente, na casa dos nossos medos, nós não temos alguém que nos abra essa porta, que nos aponte que há uma luz, que não é tão feio assim? Quantas vezes nos falta a palavra bendita, a palavra abençoada, comprometida, conectada com a palavra de Jesus, que tenha o poder de promover liberdade dentro de nós. E posso dizer uma coisa para vocês: que forma eficaz de presença real Jesus tem na palavra. Sabe por quê? Nós somos movidos por palavras. Escute uma palavra que te faz mal e vai te dar até mal-estar. É físico o que você sente, estou errado? Escuta um desaforo e até dá uma vontade de dar uma vomitada, de tanta raiva que sente. Você sabe que a palavra, ela entra na sua corrente sanguínea. A palavra é uma energia que passa pela sua corrente sanguínea. A palavra é uma energia que entra dentro de você, gera sentimentos e por isso também gera convicções. Sabe por quê, minha gente? A palavra ela é muito facilmente falseada. É muito natural você enganar-se por meio da palavra que você diz, e nem é uma intenção sua de contar uma mentira sobre você. É que muitas vezes existe uma inadequação entre aquilo que a gente consegue dizer de nós mesmos e aquilo que de fato somos. Uma inadequação entre aquilo que a nossa boca consegue formular, mesmo porque quando a palavra chega na boca, ela já sofreu uma perda. Uma coisa é aquilo que você pensa, outra coisa é você dizer o que você pensa, já houve uma perda. Entre a realidade e aquilo que você consegue pensar da realidade, já houve uma perda. Uma realidade não é aquilo que você pensa sobre ela. O pensamento é até uma aproximação daquilo que a realidade é, mas definitivamente a realidade é muito mais do que nós conseguimos pensar sobre ela. Não é verdade? Outro dia eu fiz um exame genético, que diz exatamente, claro, sempre tem uma margem, quais são os alimentos que me fazem bem e quais são os alimentos que vão me intoxicar, que vão me inflamar, que vão prejudicar a minha saúde. É bom saber disso, que você já come sabendo que vai fazer mal. Aí eu descobri que tem alimentos que eu gosto, mas ele não gosta de mim. Aí eu lembrei da árvore proibida e a presença real. Eu como. A gente sabe, os nutricionistas nos ensinam que nós nos transformamos naquilo que comemos. Por isso que na primeira leitura Deus alerta que aquelas duas pessoas que estavam ali no paraíso não deveriam comer daquele fruto, porque aquele fruto envenenaria. Sim, às vezes nós comemos o que nos faz mal, nós comemos rancores, nós comemos mágoas, nós comemos tristezas que já deveriam ter sido curadas, nós comemos inveja, nós comemos sentimentos mesquinhos e nos transformamos nisso. Quando o escritor salienta, colocando a voz de Deus como uma ordem: não comais daquele fruto, porque ele vai te fazer mal. Diferente da ordem de Jesus: tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo, e ele traz vida, e vida em abundância. Isso é verdade. E o amor de Deus passa o tempo todo pela experiência do amor humano.
O amor de Deus passa o tempo todo pela experiência da gente saber-se bem ao lado de alguém. O amor de Deus passa o tempo todo por essa experiência, sabe? De você sentir que você não está só. Deus não mora nessa solidão. Deus nos ajuda até a entender a solidão, mas Ele não é solidão. Deus nos ajuda a entender aquele momento em que, por força da vida, instaurou-se dentro de nós uma solidão, mas Ele não é essa solidão. Tanto é que o tempo todo Ele nos envia como anjos a despertar no outro o poder da palavra. Diga, descubra a palavra que lhe define, descubra a palavra que é a sua melhor interpretação, mesmo que ela já tenha sido perdas e perdas e perdas de sentido e de significado. Vai lá no mais profundo do seu coração e descubra quem você é. E aí nós temos justamente a força de Deus pela força humana, força de Deus entrando na nossa vida pela força daqueles que a gente ama. Eu não sei o dia que você encontrou Jesus. Eu não sei como foi que você escutou falar sobre Ele. Qual foi a notícia que você teve a respeito de Jesus, eu não sei dizer. Se você o conheceu através das histórias que sua mãe contava dele. Eu não sei se você escutou falar que ele fazia milagres. Eu não sei se você escutou falar que ele ressuscitava os mortos. Eu não sei se foi o padre da sua igreja que foi o primeiro a falar de Jesus para você. Eu não sei qual foi o caminho que você precisou andar para chegar até essa imagem. E eu nem sei o que essa imagem significa para você. Mas eu sei o que ela significa para o Pai. Quando olho para Jesus misericordioso, eu vejo Deus Pai, Criador de todas as coisas, tentando nos dizer: tudo que está criado porque eu amo vocês. E como o amor só pode ser compreendido a partir de uma outra pessoa, ninguém pode compreender o amor senão através de uma outra pessoa. Você deve se recordar dos momentos em que a vida foi pesada para você, e naquele momento, na notícia daquela morte, na notícia daquela tragédia, na notícia daquela traição, daquele fracasso, o que você mais queria era alguém que você pudesse colocar nos seus olhos. Não tem até a música romântica? Olha para mim, não diga nada, nos seus olhos vai nascer a madrugada. É lindo, os poetas sabem disso, os românticos sabem disso. Os amantes sobrevivem muito mais de olhares do que de palavras. Eu posso muito bem dizer a você: eu te amo, mas se o meu olhar não confirma a expressão que eu estou dizendo, você não vai acreditar no que eu estou dizendo, não. E era isso que fascinava em Jesus. Não era apenas a força de um discurso teórico, não era apenas a força de um argumento, de um homem que tinha uma boa fala, não era. Mas era a capacidade que aquele homem tinha de diminuir o medo que prevalecia naquele tempo, quando pela força de um olhar, ele entrava dentro da pessoa e vivia o mesmo tempo que ela. Ontem eu estava falando isso no show, e eu me iluminei com essa verdade, que eu nunca tinha pensado sobre isso. Sabe, gente, se a gente tivesse que descobrir e sermos honestos, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Conta nos dedos quais foram as pessoas que um dia apontaram a terra prometida para você através do olhar. Quais foram as pessoas que nessa vida diminuíram a sua sensação de orfandade? Quais foram as pessoas que de fato lhe retiraram do Cronos e lhe colocaram na perspectiva do Kairos?
Quais foram as pessoas que já pareceram eternas para você? Porque lhe marcaram definitivamente. Foram aquela mão de Deus na sua mão no momento em que você não tinha forças para ir adiante. Foi perna de Deus nas suas pernas no momento em que você não conseguia andar. Foi voz de Deus a lhe dizer: coragem, reinaugure-se, comece de novo, conte nos dedos. Fecha seus olhos, talvez fique mais fácil assim. A gente ter a coragem de colocar a nossa realidade, por mais dura que ela seja. Porque se a gente chega à conclusão de que são poucos os dedos das mãos para serem usados na conta dessas pessoas, a gente precisa então rever a qualidade da nossa vida. A gente precisa rever a qualidade dos nossos relacionamentos. A gente precisa rever a qualidade do nosso olhar. A gente precisa rever a qualidade do nosso jeito de ser gente. Ou porque estamos vivendo na solidão, ou porque estamos provocando o tempo todo solidão. Se são muitos os dedos das mãos para nós contarmos as pessoas que de fato passaram pela experiência, ou de ser a terra prometida dos nossos olhos, apontar-nos este caminho, ou então se nós não fomos para alguém. O que você provoca quando você chega no ambiente? Provoca paz? Provoca harmonia? É a pergunta que eu me faço. Onde eu vou, por onde eu for, com quem eu me encontrar, eu quero despertar os sentimentos de Jesus. Eu quero despertar os sentimentos de Jesus. Eu quero levar o pensamento de Jesus. Eu quero levar os gestos de Jesus. Mas eu sou um território que precisa ser curado, porque senão eu levo a mim e os meus pecados, eu levo a minha vaidade, e eu vou me transformar numa fonte que seca rapidamente. Porque se Deus não estiver em mim, vivendo em mim, em pouco tempo eu não tenho mais nada a oferecer a vocês, e eu perdi a oportunidade de ser salvo pelo meu sacerdócio. Porque o meu sacerdócio, ele é instrumento de salvação na vida dos outros. Eu sei disso, eu recebo testemunhos diariamente, com muita alegria disso. Mas de nada vale eu ser para os outros, se o meu testemunho, se o meu sacerdócio não é causa de salvação para mim mesmo. Eu preciso ser salvo pelo meu sacerdócio. Eu preciso ser salvo por essas vestes. Eu preciso ser salvo por esse altar. Porque senão eu me transformo num personagem que fica falando para os outros aquilo que ele não vive.